Boa noite a todos. Neste momento estou passando para desejar a todos vocês, meus amados irmãos e amigos, seguidores da plataforma que têm me apoiado, que têm visto um pouquinho dos meus vídeos. Eu não obrigo ninguém a assistir meus vídeos, mas aquele que quiser assistir, desde já eu agradeço, porque eu sei que as coisas elas têm que ser de livre e espontânea vontade. Então, se você passar pelo meu vídeo e não ligar, não assistir, não fazer nada, não tem problema. Jesus vai abençoar você do mesmo jeito. Mas o que eu quero é transmitir uma mensagem. E hoje, nessa noite, eu quero transmitir uma mensagem para você, uma mensagem que eu recebi de graça. E de graça eu dou. A Bíblia diz, aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos passar também de graça para os outros. Então eu quero dizer para vocês que desde o dia que eu recebi Jesus Cristo no meu coração, Ele começou a trabalhar no meu coração, na minha mente, no meu entendimento, e foi fazendo uma grande obra na minha vida. É claro que eu sou fraco, pecador, falho, né? Muitas vezes faço coisas que não deveria fazer, eu falo, mas a graça é maior. E essa graça, ela me perdoa. Porque ninguém mereceu e ninguém merece. Aí é que está. Aí é que está a maravilha. Não é por merecer, porque ninguém mereceu e ninguém merece. Veja bem o que diz a Bíblia Sagrada. O Senhor Deus, Santo Deus, olhou do alto céus. Sim, olhou lá do alto céus, do infinito, e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E então ele veio. Por quê? Porque o adversário pensou que tinha derrotado. Mas aí que é o engano do adversário. Por quê? Porque o Senhor já tinha um plano. Ele já tinha um plano para salvar nós, para libertar nós, para não deixar nós perecer nas garras de Satã. Sim, isso mesmo, ele já tinha um plano. Note-se que quando nossos pais, Adão e Eva, caíram, né, no pecado, quando a Eva caiu e também passou para Adão, e ele comeu da fruta que não era para comer, e caíram, leia lá em Gênesis, você vai ver que o Senhor expulsou aquele casal do jardim do Éden. Aí você pode pensar, mas por que ele expulsou? Sim, ele expulsou porque ele não queria que o homem vivesse no pecado e não vivesse no sofrimento e que a morte tivesse domínio sobre o homem. Ele não queria, e não quis, e não quer, e deu a vitória para todos aqueles que receberam ele. Então, por isso que ele expulsou, colocou o anjo lá com a espada inflamável, né, para guardar a entrada do jardim, para que eles não voltassem, não entrassem, não comessem da árvore e vivessem no pecado. Então, o Senhor não quer que ninguém viva no pecado. O Senhor quer que as pessoas recebam a libertação, e a libertação que é, aleluia, através dele e de nós conhecer a palavra dele. Porque quando nós conhecemos, nós vamos para ele. Quando nós conhecemos, nós abrimos o coração para ele. E quando nós abrimos o coração para ele, ele entra
Sim, ele entra e faz morada. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Então, nessa noite ele pode estar batendo no coração de milhares e milhares de pessoas, dizendo, abra o teu coração e eu vou entrar na tua casa. A casa que ele está falando é o coração, o seu coração. Quando você abrir, ele vai ter acesso, porque ele não arromba, mas ele bate. E aí, quando abre, ele entra e as coisas mudam completamente, porque ele disse que ele está batendo na porta. Então, ele tinha um plano, isso mesmo, o qual o adversário não sabia. O adversário não sabia desse plano e ele cumpriu. Ele veio, Espírito, gerou no ventre da Virgem, aleluia, para cumprir a palavra que diz que do ventre da Virgem ia gerar um varão que ia esmagar a cabeça da serpente. Isso mesmo! E gerou. No ventre da Virgem, o varão gerou. E não foi da vontade do varão, do homem, de José, mas da vontade de Deus, porque foi gerado da semente da mulher e do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, que gerou o teu filho, que é o mesmo. Ele e o Pai são um. Quantas vezes que ele disse que ele e o Pai são um? Quantas vezes que ele falou, ensinou nas ruas, ensinou nos vilarejos, e as pessoas não quiseram dar atenção, antes o fugiram, condenaram à morte de cruz. Mas tudo isso estava no plano de Deus, porque ele já sabia que o homem não ia receber. O homem não ia receber. Muitos não iam receber, porque a palavra diz no livro de São João, veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, ele deu o poder, esse direito maravilhoso de ser feitos filhos de Deus. Isso mesmo. E Jesus foi pregado, colocado na sepultura, naquela sepultura nova que José de Arimateias havia mandado fazer para cumprir a palavra que diz que a sua sepultura foi no meio dos ricos. Para cumprir essa palavra, então, ele foi colocado naquela sepultura. Mas ficou poucos dias, somente o que o Senhor tinha determinado. 3 dias e 3 noites. Ele ficou ali no seio da terra. Ao 3º dia ressuscitou, porque ele e o Pai são um. Note-se que ele orou por nós. Note-se que ele clamou lá na cruz, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Sim, os homens não sabem o que faz. Se soubesse, corria para Jesus. Mas hoje, graças ao Senhor, as pessoas estão sendo atraídas pelo poder divino, estão sendo chamadas por esse poder. E muitas têm largado o mundo porque têm visto que a morte está ceifando. E a Bíblia diz, como Pedro disse para o Senhor, quando aquele povo abandonava o Senhor, e ficou só Pedro e os irmãos, os outros 11, e ali o Senhor disse, não quereis ir vocês também? Mas Pedro, tomando a palavra, disse, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então muitos têm se convertido, porque sabem que não tem outro lugar para ir, não tem outro socorro, só o Senhor, é a vida eterna. Aceite Ele hoje, e você terá a vida eterna. O tempo é curto, terminou o tempo. Jesus te ama. Amém.